É um prazer enorme estar aqui no Instituto Histórico, com a presença do nosso presidente, Jales Guedes Mendonça, também de Ubirajara Gali, da Academia Goiana de Letras, importantes na nossa história cultural de Goiás. Hoje estou neste instituto como sócia emérita e percorri aqui mais de 30 anos frequentando e valorizo muito essa instituição. É uma oportunidade ímpar para mim estar aqui com vocês nesta manhã. Como você já falou, Paulo, sobre essa parte histórica, eu vou só reforçar um pouco o que ocorreu no desdobramento desse projeto. Na verdade, eu tive um insight, eu não conhecia o caminho de Compostela. Na época que eu tive o insight, eu estava nas proximidades de Alto Paraíso e foi quase como uma revelação que nós tínhamos aqui também o caminho místico no Brasil Central. Foi como uma constelação de pontos que abrangia toda aquela região, envolvendo Trindade, Alto Paraíso, Natividade. Aquilo veio de uma forma espiritual. Depois, eu, como arquiteta e urbanista, fui para a prancheta e comecei a estudar essas conexões, essas harmonias, dessas ligações históricas, não é? Tanto da parte de igrejas, de patrimônio natural também, porque nós temos aqui águas ementadas na região do Planalto, que é a nossa verdadeira caixa d'água, e que hoje a parte hídrica, né, cada vez mais está entrando em evidência no planeta. Então, todas essas conexões foram estudadas por mim e cada vez mais eu constatava que havia uma coerência e um fundamento numa missão do Brasil Central, que o Brasil realmente tinha essa força do Planalto. E comecei a estudar isto. Na época, inclusive, eu comentando com algumas pessoas, elas achavam absurda essa ideia, porque falavam, não, mas como é que você quer um caminho com características de Compostela, se aqui não existe relíquias do santo Tiago? Eu falava, não, mas é porque não é exatamente na busca de uma relíquia, é porque o trajeto é tão importante para um amadurecimento, para uma reforma íntima, que não precisamos de estar com aquela alguma coisa que se refere a relíquias. Então, eu fui aprofundando nesse projeto, encontrando cada vez mais respostas físicas. Inclusive, nestes estudos, eu encontrei depois num mapa que eu tenho, um mapa italiano, de um pesquisador italiano, do relevo do Brasil, e lá eu percebi que existe fisicamente um leito físico que corresponde a um vínculo do sonho de Dom Bosco entre os paralelos 15 e 20, e se estendendo até mais, até o paralelo 13. Né? Existe esse leito. Então é importante porque nós temos uma prova física. Porque quando Einstein falou sobre as teorias dele, ele teve que provar fisicamente com aquele eclipse da Lua. E procurou
os telescópios e tal para procurar mostrar a deflexão da luz. Então, com este argumento, reforçou muito a minha proposta. Por quê? Como você falou, Paulo, do sonho de Dom Bosco, em 1883, o Guia Visão falou que havia um leito largo extenso do Planalto Central, entre paralelos 15 e 20. E aí existe realmente esse leito. E posso falar para vocês também que Goiânia é uma cidade que está no paralelo 16 e harmonizada com o sonho de Dom Bosco. Não é só Brasília. Inclusive, o sonho de Dom Bosco tem uma evidência que seria na terceira geração que ocorreria a revelação desses valores, que ele se referiu a uma riqueza inconcebível do Planalto. Mas essa riqueza inconcebível, a gente, dentro da ótica mística, nós entendemos que não é uma riqueza exatamente material, é uma riqueza espiritual, uma evolução dentro de uma riqueza espiritual. Então tem toda essa conotação de Goiânia também estar nesse evento da terceira geração. Por quê? Dom Bosco nasceu em 1815, considerando o parâmetro de cada geração com 25 anos, uma média mais ou menos razoável, então nós teríamos 75 anos. 75 anos somados a 1815, o que dá? Dá 1890. Em 1890, nós temos a Constituição que já previa a mudança dessas capitais para o interior. E aí depois houve também aquele movimento de cruz, né, para o Planalto Central, e uma série de outras conexões que vem somando esse argumento dessa possibilidade do caminho. Bom, mas aí, recuando, eu estive, depois desse insight, eu estive também na França, estive lá no Caminho de Compostela, fui fazer uma interação internacional, não só nas nossas buscas de elementos aqui da nossa região. Eu estive lá no caminho francês também. Eu não conheço o caminho português, mas eu estive no caminho francês. E hoje o caminho de Compostela, inclusive, tem uma vertente que é denominada caminho místico de Compostela, depois da nossa divulgação. A nossa divulgação, eu considero, então, o Birajara está aqui também, que fez inclusive uma reportagem sobre esse assunto. A origem dos caminhos de Compostela no Brasil, com característica de Compostela, surge sempre todas as evidências, caminho das missões, caminho do sol, caminho, todas essas vertentes são posteriores a 1987. Em 1999, eu fiz um registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu tenho registro no CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, desse projeto. Tudo antecede o caminho de Cora Coralina também, é consequência das nossas divulgações, porque, inclusive, nós temos aqui na revista do Instituto Histórico, Beth sabe disso, que nós fizemos uma reportagem sobre os caminhos místicos do Brasil. Então, até o ano 2000, não existia no Brasil esses caminhos com característica de Compostela, porque caminhos de peregrinação, sim, existiam, mas não com essa característica. Então, nós somos essa procedência está aqui conosco. Nós é que fizemos esses primeiros registros. Então, a origem no Brasil dos caminhos com característica de Compostela está aqui nesses documentos, certo? Isso eu acho que é um patrimônio para o Goiás, saber que foi daqui que surgiu todos esses outros caminhos.
que esses caminhos, caminho das missões, todos esses outros caminhos, hoje são importantes, inclusive na geração de empregos, na renda do país. E para nós justificarmos também o nosso aeroporto internacional aqui, eu acho que esse caminho é um fator importante, porque está aqui em Trindade, né, a poucos quilômetros, e que está numa evidência dentro desse projeto. O Marco Zero na cidade de Goiás, com toda aquela roupagem das festas de Goiás, né, que tem toda uma característica mística também, mas esse projeto nos leva até Bom Jesus da Lapa, por exemplo, numa ramificação dele, na Bahia, e pegando ao norte uma região muito carente, com um IDH muito baixo, e que nós pensamos que esse caminho vai favorecer em termos de recursos mesmo, recursos para essa região muito carente de natividade, de arraias, e todo aquele sertão ali que nós vamos passar com esses personagens que deslocarão esse caminho. Agora, nós temos no eixo central do caminho místico-ambiental a possibilidade de deslocamentos, mas com veículos motorizados, ônibus, tudo mais, porque nós permitiríamos às crianças, aos idosos também percorrer esse caminho, passando por Brasília, que é uma cidade que tem a alcunha de cidade mística, já é uma coisa consagrada, né? E vamos alcançar o Paraíso, também uma cidade com essas características, a Muquem, Niquelândia. Todo esse percurso tem esses pontos e também tem as festas do Divino Espírito Santo, em vários pontos desses municípios que são festejados e que é basicamente a origem das cavalhadas, que está bem em evidência agora do governo de Goiás, essa retomada das cavalhadas. Então, tem um momento importante para darmos mais ênfase a essa proposta, e que outra coisa que nós não podemos esquecer do caminho é a parte ambiental. Porque nos meus relatórios eu sempre coloquei o seguinte, que se nós temos a Mata Amazônica com toda a biodiversidade, nós temos o Cerrado com todos esses elementos, o Brasil deve realmente liderar as políticas ambientais do mundo. E aqui eu acho que é um local para discutirmos, para ser uma plataforma de discussões ambientais. Por quê? Porque Goiânia? Porque Goiânia já tem características de uma cidade que nasceu com um plano original, com o símbolo ambiental, cercada de parques e bosques, inspirada na cidade de Jardins de Howard. Então, ela tem um índice muito alto de vegetação, porque está no centro do Brasil, não é uma cidade afastada do centro, com essa possibilidade, entre essas características que ela já tem, de eventos. Está na proximidade de Anápolis, como apoio logístico, com a Ferrovia Norte-Sul, com o aeroporto de cargas. Também a evidência da conexão com Brasília, que está a poucos quilômetros, com as embaixadas. Toda essa visão da problemática do clima, não é? Com essa conexão que hoje nós podemos conquistar uma discussão ambiental ampla dentro de uma ótica mais internacional. E que eu acho que isso está tendo interesse do Instituto Histórico também. Eu estou também na Sociedade Goiana de História da Agricultura, com pessoas de altíssimo gabarito lá, que podem realmente liderar esse movimento, né, professor?
E o Dr. Jales também é uma pessoa ligada ao meio ambiente, com essa disponibilidade toda que ele tem e com todo o conhecimento que ele tem também. Então, nós estamos com esses vínculos, né, e possibilidades. E agora, quanto à parte prática do projeto, eu tive muito desgaste para conseguir uma divulgação e um reconhecimento desse projeto, porque é um projeto que começou de baixo para cima. Então, nós tivemos todas aquelas consultas e palestras e divulgação de livros. Então, foi um pouco complicado, porque não é fácil. Mas aí, minha filha me ajudou muito. E ela é médica, mas quando ela viu que eu estava em uns apuros sabe? Então, ela me ajudou muito e passou esse projeto para o nível de site. Então, na verdade, o caminho já existe e já tem, inclusive, uma operadora que faz essa viagem com todos esses ramais. Porque o caminho, como o Paulo Rolim falou, ele tem vários ramais, permite também as caminhadas, a peregrinação a pé, a cavalo e outros meios, né? E aí nós podemos ter até a observação das estrelas e aquela região ali de natividade, tudo não tem muitas influências de indústrias, nós temos um céu limpíssimo. Então nós podemos ali ver até os rastros das nebulosas, não é? Então é isso que eu passo agora, a sua palavra, Paulo.